essas moléculas, né, elas vão interagir, correto? Né? Se você pensa num gás, num gás, né, oxigênio, por exemplo, você tem aqui O2, várias moléculas de O2 dentro de uma garrafa. Existem interações entre moléculas, certo? Entre diferentes moléculas, interações intermoleculares. Ou, por exemplo, água, né? Entre moléculas de água. Você tem interações que acontecem entre essas moléculas, e essas interações intermoleculares entre diferentes moléculas é o que estabelece uma série de propriedades desses nossos materiais, dessas nossas substâncias. Que propriedades? Temperatura de fusão, né? Porque quando você está, por exemplo, com gelo sólido, né? O gelo sólido significa que as moléculas de água elas estão com pouca energia térmica, né? Elas não estão se movimentando muito, e essas ligações entre essas moléculas é muito forte, então isso que mantém o gelo rígido e junto, né? Mantém todas essas moléculas juntas, e para você atingir o ponto de fusão, né? Para você derreter, por exemplo, esse gelo, você tem que fornecer energia nesse sistema para quebrar essas ligações, né? Para quebrar essas ligações entre as moléculas, essas ligações intermoleculares. Então, essas ligações estão relacionadas com temperatura de fusão, temperatura de ebulição, solubilidade e vários outros fatores, né, relacionados a essas substâncias, tá? Então, vocês precisam conhecer quais são as forças intermoleculares. Quais são elas? Nós temos 5 forças intermoleculares, tá? Tem gente que resume para 4, né? Tem gente que chama tudo de forças de Van der Waals, mas essencialmente a gente, se quiser descrever completo, você tem 5 possibilidades, 5 forças intermoleculares. A primeira delas é quando você tem um íon interagindo com uma molécula dipolar, que é o que a gente chama de interação íon-dipolo, certo? Por exemplo, se você tem um íon Na+, né? Tem que ter um íon, né, para ter interação íon-dipolo, interagindo com moléculas de água. Vocês, né? Aqui eu desenhei minhas moléculas de água, o oxigênio e os 2 hidrogênios pequenininhos aqui. Por que vai acontecer essa interação? Porque o íon ele tem uma carga, né? Uma carga positiva, aqui no caso do sódio mais, e a água ela tem um momento de dipolo, né? Que a gente representa pelaquela seta nesse estilo, né? Essa representação clássica que vai de um lado que tem carga parcial positiva para um lado que tem carga parcial negativa, né? Que é o caso da nossa molécula de água. Se eu desenhar ela dessa forma aqui, ó. Deixa eu ver se meu desenho está aparecendo. Sai e entra de novo. Voltou. Então, aqui, a molécula da água, ó, OH, né? 2 hidrogênios.
você tem uma diferença de eletronegatividade entre o oxigênio e o hidrogênio. Portanto, a nuvem eletrônica vai estar mais deslocada para um lado do que para o outro. Então, você fica com um lado, no caso o hidrogênio, com carga parcial positiva, quer dizer, os elétrons foram mais próximos do oxigênio. E aqui em cima, com carga parcial positiva. Quando tem essa separação, né, das cargas, você então tem um momento de dipolo, que a gente representa por essa seta, e geralmente a gente usa a letra Mi, né, para representar o momento de dipolo. E esse momento de dipolo, né, essa separação de cargas, pode interagir com outro dipolo, pode interagir com um íon, né, pode interagir de várias formas. Então, a interação íon-dipolo é essa daqui, a primeira delas, né? Fácil de ser identificada porque você tem que ter um íon, né? A segunda força intermolecular, a segunda possibilidade, é a interação de polo-dipolo. O que é a interação de polo-dipolo? A interação entre duas moléculas polares, certo? Polar interagindo com outra molécula polar. Ah, me dá um exemplo. Duas moléculas de água, né? Se eu desenho uma outra molécula de água aqui, ó. Aqui em cima eu vou ter carga parcial negativa, aqui embaixo carga parcial positiva, ó. Essa molécula de água interage com essa molécula de água, né? Porque as duas são polares. No caso, né, a gente vai ver que aqui vai ser um caso especial, vai ser uma ligação de hidrogênio, né? Que eu vou falar daqui a pouco. Mas essencialmente, ó, vamos pensar em outro caso, então, uma ligação entre duas moléculas polares. Pode ser com o cloroformo. Ó, o cloroformo, ele é da seguinte forma: Cl, hidrogênio. Então, você tem 3 cloros aqui embaixo, tá? Um hidrogênio aqui para cima. Essa molécula, ela é polar, certo? Porque você tem uma diferença de eletronegatividade, né, no sistema aqui. Você poderia avaliar cada ligação, né, desse sistema. Você vai ter uma polaridade resultante. Essa molécula polar, ela pode interagir com uma molécula de água, que também é polar, né? No caso, vou desenhar para cá. Então, você tem aqui, por exemplo, uma interação de polo-dipolo. Uma molécula polar com outra molécula polar estão interagindo, né? Porque você tem essa separação de cargas, né? Uma carga parcial positiva, uma carga parcial negativa. Vai ter uma atração entre essas cargas opostas, né? Tá. Aí, qual que é a terceira possibilidade? É uma molécula polar com uma molécula não polar, né? Que não tem polaridade. Então, seria a interação de polo induzido. Dipolo é por causa da molécula polar, certo? E dipolo induzido vai ser induzido em quem? Dipolo que é induzido na molécula sem polaridade. Por exemplo, o O2. O oxigênio 2. São 2 átomos de oxigênio. O oxigênio 2, qual que é a polaridade dessa molécula? É zero. Por que é zero? Porque a nuvem eletrônica não tem um lado preferencial. Né? Não vai ter carga parcial positiva para um lado, carga parcial negativa para o outro. Então ele é apolar, certo? Mas o O2, ele pode interagir, por exemplo, com a água. Então, vou desenhar aqui a água, que é uma molécula polar, né? Que eu desenho assim aqui.
Ó, então, interação de polo induzido vai acontecer entre uma molécula polar e uma molécula apolar, né? Porque essa molécula polar, quando ela se aproxima da outra, ela não tem uma carga parcial negativa de um lado e positiva do outro, né? Quando essa carga parcial se aproxima aqui, ela distorce a nuvem eletrônica do oxigênio. Pensa assim, existe um termo que a gente chama de polarizabilidade, né? Conforme você se aproxima daquela nuvem eletrônica, ela distorce instantaneamente, né, por um curto intervalo de tempo. Então, ela induz uma polaridade momentânea, né? Num pequeno intervalo de tempo, a nuvem eletrônica do oxigênio, né, deslocou e aí tinha uma polaridadezinha. Então, é uma interação de polo induzido, tá? E essa interação, né, essa força que surge entre as duas, vai explicar, por exemplo, a solubilidade do gás oxigênio na água, tá? Entre outros gases. Você pode analisar essa solubilidade olhando para essa interação de polo induzido. Tá? Ou, por exemplo, os gases em outros líquidos polares, né? Outros líquidos que têm momentos de dipolo. Tá? Ó, então a gente viu íon de polo induzido. Qual que é o quarto caso que dá para vocês imaginarem, né? É entre duas moléculas não polares, né? Entre duas moléculas apolares, que não têm polaridade, que a gente chama de força de dispersão de London, tá? Tem livros que chamam de polo instantâneo, de polo induzido, né? Mas a maioria dos livros chama de dispersão de London, porque foi o London que estudou muito essas forças, mas essencialmente ela se dá então entre duas moléculas apolares. Por exemplo, entre duas moléculas de O2, né? Essa com essa. Existe uma interação intermolecular entre elas? Existe. Nenhuma das duas é polar, né? Nenhuma das duas tem o dipolo. O que vai acontecer entre elas é a dispersão de London. É uma interação muito fraca, tá? Então, por isso que vai ter baixo ponto de ebulição, né? Baixo ponto de fusão. Tipicamente, a gente usa também as dispersões de London para entender os pontos de fusão dos gases nobres, porque eles basicamente não interagem pelas outras interações, né? Só pela dispersão de London. Então, vai ter temperatura de ebulição muito baixa, tá? Então, essas são as possibilidades. Íon com dipolo, dipolo com dipolo, dipolo com apolar, apolar com apolar, né? Essas são as 4 possibilidades que a gente tem. E tem um quinto caso, que é um caso especial, que são as ligações de hidrogênio. Então, são... Deixa eu ver se está aparecendo aqui. Então, são essas 5 forças intermoleculares que a gente tem. Íon dipolo, dipolo dipolo, dipolo dipolo induzido, dispersão de London e as ligações de hidrogênio. O que são as ligações de hidrogênio? Uma definição que eu posso dar para vocês aqui, porque vocês vão encontrar definições diferentes em livros diferentes, né? Porque as pessoas às vezes tentam simplificar o conceito, que pode ser mais complicado, né? E às vezes explicam de uma forma um pouco errada. Mas, basicamente, ó, pessoal, é assim: é quando um átomo de hidrogênio está ligado a um átomo pequeno e fortemente
eletronegativo, que tipicamente as pessoas resumem por nitrogênio, oxigênio e flúor, né? 99% dos casos, né, 99% talvez não, mas mais de 90% é realmente o hidrogênio ligado ao nitrogênio, oxigênio ou flúor, mas existem exceções, tá? Existem ligações de hidrogênio que ocorrem com outros átomos também, tá? Só para vocês saberem. Mas grande maioria dos casos, você tem então um hidrogênio ligado com um elemento fortemente eletronegativo, por exemplo, nitrogênio, oxigênio, flúor, e esse átomo de hidrogênio, ele estará fortemente com carga parcial positiva, tá? A nuvem eletrônica vai estar muito deslocada para os átomos de alta eletronegatividade, né? Nitrogênio, oxigênio, o flúor. Então, o átomo de hidrogênio, ele vai estar fortemente com carga parcial positiva, como é o caso aqui da molécula da água, né? Ó, vocês estão vendo aqui a nuvem eletrônica vai muito para o lado do oxigênio e você vai ter uma carga parcial positiva nos átomos de hidrogênio muito forte. E isso vai fazer, e portanto, esse hidrogênio vai interagir fortemente com elétrons em outros átomos, com os elétrons de um outro sistema. Então, ó, um exemplo típico dessa ligação de hidrogênio. As moléculas de água. Está aqui. Desenhei, o oxigênio está aqui. Outra molécula de água. Oxigênio aqui. Ó, duas moléculas de água. Desse lado, eu tenho carga parcial negativa. Desse lado aqui do hidrogênio, eu tenho carga parcial positiva, muito positiva, como está escrito ali, né? A nuvem está muito deslocada. Então, aqui eu tenho carga parcial positiva, carga parcial negativa nessa outra molécula. O que vai acontecer entre essas duas cargas parciais aqui, positiva e negativa? Vai formar essa ligação de hidrogênio muito forte, ou seja, essas duas moléculas vão se atrair com uma grande intensidade, tá? É uma ligação de hidrogênio que é mais forte quando elas estão, né, 180 graus, né, na linha reta, tem essas propriedades, mas vocês têm que saber fazer essa identificação, então. Vou dar outro exemplo. Hidrogênio com flúor. Essa molécula, aqui, hidrogênio e flúor. O que acontece nesse sistema? Se você desenhasse a nuvem eletrônica aqui assim, ó, né? Desenha a nuvem eletrônica. A nuvem eletrônica está muito deslocada para o lado do flúor, certo? Está muito deslocada para cá. Então, você tem aqui uma carga parcial positiva forte. Desse lado, não, negativa, né? Negativa. No hidrogênio, uma carga parcial positiva forte. E, portanto, surge, né, uma forte atração aqui, que é a ligação de hidrogênio entre essas duas moléculas, que se dá com muita intensidade, tá? Tem vários outros exemplos, né? A água com a amônia. Então, por exemplo, hidrogênio. Aqui, ó, amônia, NH3. Então, você tá aí, ó, perceba que você está envolvendo, né, nitrogênio, oxigênio, flúor, né? O nitrogênio ligado aqui com o hidrogênio. Aqui desse lado, o hidrogênio com o oxigênio, né? Você vai estabelecer
aqui uma ligação de hidrogênio também, né? Nesse sistema aqui. O hidrogênio ligado ao nitrogênio, se ligando aqui com esse oxigênio. Uma ligação forte entre a amônia e a água, tá? Então, sabendo avaliar, né? Vamos resumo aqui dessa parte. É importante vocês saberem quais são as forças intermoleculares. Íon dipolo, 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 né? Ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio é uma força forte, né? De interação forte. Então, os pontos de fusão, os pontos de ebulição, quando você tem ligações de hidrogênio, geralmente vão ser maiores, né? Quando você não tem, eu tenho moléculas apolares, né? Eu tenho gases nobres. Então eles só interagem por dispersão de London. São ligações muito fraquinhas. Então, os pontos é muito baixo, ou seja, pouquinha energia, eles já viram gás, né? As moléculas já se separam, é isso que significa, né? Então, é esse tipo de análise que a gente consegue fazer olhando as forças intermoleculares, tá? Que são essas daqui. E, para você saber ver qual força que está ocorrendo no seu sistema, você tem que saber olhar se a sua molécula é polar ou não é polar.